Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, os versos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1, os versos 1 e 2. Eu quero só dar mais algumas comunicações, lembrar os irmãos que não teremos ensaio do coral amanhã, só sábado, mas Davi vai avisar para os coralistas se vai ser de fato sábado agora, ou só sexta-feira que vem. Lembrar a igreja que se prepare para o aniversário da juventude, todo mundo, que tem a camisa do aniversário, que se alguém quiser adquirir R$30. E lembrar também que nós estamos ainda em missões nacionais. Então, se alguém quiser cooperar com missões, é bem-vindo. Eu não sei nem como é que está, chegamos ainda, mas quem quiser cooperar com missões é muito bem-vindo. Agora sim, abra a tua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, os versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Ele vai falar sobre o que nessa noite? O que a gente vai pensar? Eleição. Eu tenho dito para os irmãos, quando eu vou tocar em alguma doutrina que em outros lugares tem outro pensamento, outra maneira de pensar, eu digo sempre, eu penso como pastor batista. Então não vou ensinar a você o que os meus irmãos presbiterianos acreditam. Eu vou ensinar a você o que nós como batistas acreditamos. Bom? Então, você pode até perguntar, pastor, eu já disse até na classe dos homens lá em cima. Alguém poderia perguntar, até porque nós estamos estudando a nossa doutrina agora nesse trimestre, assim mais especificamente, e vamos acabar domingo agora, né? Talvez todas as classes acabem domingo. E alguém pode perguntar, pastor, tem alguma coisa lá na nossa declaração doutrinária que você não concorda? Meu irmão, é possível. Agora eu já disse, nunca eu vou falar sobre isso. Sabe por quê? Porque quando eu fui consagrado para ser um pastor batista, eu disse, eu acredito e vou pregar a doutrina batista. Então eu seria incoerente se eu pregasse para você qualquer coisa que não bate com aquilo que a gente acredita como doutrina. Tá bom? Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Como é que eu vou pregar para você? Eu prego como batista. A predestinação, como é que eu prego para você? Ou a eleição? Eu prego como batista. E tantas outras coisas que a gente acredita, eu prego como batista. Tá bom? Então fique bem claro. Quando eu estiver pregando, eu estou falando o que a nossa declaração diz. E eu vou andar por aí até o fim da minha vida. Eu fiz um voto de ser fiel a Deus, de ser verdadeiro com Deus e com as pessoas, de ser verdadeiro com a questão doutrinária. Então a minha visão é essa. Ok? Vamos orar. Deus, aqui está o texto e nós vamos essa noite pensar sobre eleição. O Senhor sabe o que é isso, como se dá isso, enfim, o Senhor sabe de tudo isso, Deus. E nós gostaríamos muito de ser convencidos pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Portanto, Deus Espírito Santo, nós te convidamos para que o Senhor possa nos atrair para a Tua Palavra e ministrar de uma forma graciosa a vida da igreja que aqui está presente. E se porventura alguém está na internet, também seja abençoado pelo poder das Sagradas Escrituras. Ó Deus, dá-nos da Tua bênção e fala a igreja como o Senhor quiser. Nós oramos e pedimos, ilumina o texto de nossa mente. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eleição. Mas antes disso, falar da carta um pouco, em breves palavras, essa carta foi escrita para confortar os dispersos, ele está dizendo um monte deles, né? Capadócia, Galácia, Ásia, Bitínia, Ponto, estavam dispersos. Aí você pode pensar que seriam judeus e gentios, que haviam se convertido ao cristianismo e estavam dispersos. Tá bom? Então a gente pode pensar em tudo isso. E como eu vou falar sobre isso? Eu estou dizendo assim em breve, para você entender. Mas, meus irmãos, eleição o que é? É a escolha de Deus soberana, segundo a sua presciência, ou através da sua presciência.
Depois a gente vai destrinchar esse negócio com mais tranquilidade. Então, eleição é o quê? Não é essa ideia de que a gente vai numa urna e, né, vota em alguém. A ideia da eleição na Bíblia é outra coisa, bem diferente. E tem a ver com a presciência de Deus, tem a ver com a soberania de Deus, tem a ver com o homem também. No final do texto a gente vai ver sobre isso. O que é que nós vamos ver sobre a eleição? Primeira coisa, o que é eleição? Né? É a escolha soberana de Deus dos seus filhos antes da fundação do mundo. Isso é eleição. Através da sua presciência, o texto diz bem claro isso, através da sua presciência e não desrespeitando a escolha humana. Aí parece que eu compliquei tudo, né? Se alguém está ligado no que eu estou dizendo, parece que eu compliquei tudo. Parece que eu falei da soberania de Deus e depois eu disse, mas Deus respeita a escolha humana. Há um texto na Bíblia que ele diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu não sei se alguém já estudou esse texto, já viu esse texto. Meu irmão, sabe o que é que Deus está dizendo nesse texto? Quando ele fala, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu não sei se você sabe o que é que Deus está dizendo nesse texto. Eu estudei esse texto e vou dizer em 10 palavras para você. Deus está dizendo que o profeta, ou o pregador, ou alguém que Deus usa, ou pode usar, ele pode reter a palavra de Deus. Já imaginou? Aí você fala, onde é que está a soberania de Deus? Meu irmão, se aquele cara não fala, Deus vai levantar o outro para falar. Mas Deus deixa as pessoas livres. Deus não força ninguém. Eu não forço ninguém. Deus não pega você, bota na parede e diz, você tem que me aceitar. Não, meu irmão, o Evangelho está aí, a obra está aí, Jesus está aí, Jesus fez tudo. Alguém às vezes fica até irritado com a questão da soberania de Deus, por não entender, quando, por exemplo, você vê alguém matando uma criança, a gente pode pensar, onde é que está Deus? Meu irmão, Deus está no seu trono. Quando a gente vê tanta maldade, tanta ruindade, tanta mentira, falcatrua, né? Parece que o Brasil é um negócio impressionante para isso, parece que atrai essas coisas ruins, talvez principalmente a questão política, e a gente começa a olhar e pensar, e onde é que está a soberania de Deus? Meu irmão, Deus é o Senhor. E se você olhar direitinho, Deus não se preocupa com esse negócio de, o cara está falando mal de Deus, e disse mil e uma coisa contra Deus. Meu irmão, Deus não está nem aí. Sabe por quê? Porque todo homem tem tempo, tem prazo de validade. Agora a minha pergunta para você, Deus tem prazo de validade? A Bíblia diz que para Deus, um ano é como, 1000 anos é como o quê? A Bíblia diz que Deus nem precisa de cochilar. Ele é soberano. Então Deus nem liga. O cara está falando mal dele, Deus nem liga. Sabe por quê? Porque tem prazo. E talvez aquele cara que está falando mal de Deus hoje, quando chegar na velhice, quando estiver envelhecendo e morrendo, ele pode até se arrepender. Eu não sei se é verdade. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, já pesquisei coisas sobre aquele Davi, né? Eu já vi alguém afirmando que no fim da vida dele ele se rende ao Senhor. Não sei se é verdade, eu duvido isso. Mas vamos imaginar que aquele cara que ajudou muitos também a se desviar de Deus, a pensarem só na ciência, não vai ver nem 100 anos. No final da vida, talvez o cara está arrependido. Aí Deus ficou olhando e falando, eu não disse. Ser soberano é estar no controle de todas as coisas, mas ao mesmo tempo dar o controle da sua vida. Você entende isso? Se não entende, a gente vai tentar o verso 4. Eu acredito que eu estou certo na referência. A eleição é um ato da soberania divina e segundo a vontade humana. Complicou, pastor.
Não aqui no muro, que eu olhei para minhas duas mãos e nem um arranhão tinha, o muro cheio de prego. Eu mirei sem querer naqueles pregos assim, meu irmão. Na hora eu olhei para um lado, nem crente eu era. Não é que eu ia morrer por causa disso. Mas na hora, quando eu subi e olhei para as minhas mãos, você pode perguntar, pastor, qual era o bicho que estava fazendo barulho do outro lado? Eu nem olhei para isso, né? Eu olhei para as minhas mãos e pensei, como isso aconteceu? Eu olhei para as duas. Só pode ser Deus. Outra vez, eu já disse para os irmãos isso, nós morávamos por um tempo na cidade de Esperança, e eu fui comprar pão, e quando saí de casa para comprar pão, os carros naquela época entravam e saíam lá pelo lateral da igreja. Hoje só sai da cidade, mas naquele tempo entrava e saía. Eu estava na frente da igreja, acho que católico só tem aquela talvez, acho que todo mundo sabe, né? Quem passou por Esperança sabe. Eu estava na frente daquela igreja e os carros entravam e saíam por ali. Quando eu ia para comprar o pão, eu ia descer da calçada, mas alguma coisa me disse, não desça. Calçada um pouquinho alta, né? O meu filho que a gente fala. Eu ia fazendo assim e não fiz, eu voltei. Meus irmãos, quando eu voltei, eu não percebi, vi um caminhão, e se eu tivesse descido, a traseira daquele caminhão tinha pego na minha cabeça. E passou. Aquilo, quando aconteceu, que eu olhei, eu falei, alguma coisa me livrou. Na hora eu entendi que seria Deus me livrando. Quantas vezes Deus não já livrou você? Pense aí na sua vida. Eu tenho uma irmã, que eu não posso dizer com todas as palavras, porque tem criança aqui, mas eu vou dizer por cima. Eu tenho uma irmã chamada Leidiba, que alguns conhecem. Aquela minha irmã, quando ela era criança, ela engoliu aquele negócio que bota na parede, desse tamanho, com um martelo, sabe? Esse tamanho, do tamanho de um fósforo. Sabe o que é, né? Não vou dizer porque tem criança aqui, eu quero evitar falar. Ela, feliz, eu acho que tinha comprado um guarda-roupa e estava montando lá em casa, alguma coisa do tipo. Aí ela pega aquele negócio lá e engole. Os médicos disseram que tem que fazer cirurgia. Ela vai morrer. Se não fizer cirurgia, ela vai morrer. Nós começamos a orar. Isso na época do pastor Baruch, lá na Batista da Liberdade. Alguns talvez conhecem o pastor Baruch. Começamos a orar. E meus irmãos, não precisam fazer cirurgia, porque saiu naturalmente. Minha irmã escapou de morrer. Nós podemos dizer que escapou o veneno, mas escapou. Deus é soberano, Deus controla todas as coisas. Deus é o Senhor. Então, olha bem, vamos lá. O encontro da Trindade aqui com relação à eleição e à salvação. Deus, em sua soberania, nos escolhe, porque Ele sabe que um dia nós nos renderemos a Ele. Presta atenção. Jesus Cristo, quando morre naquela cruz, Deus me elegeu e me salvou antes da fundação do mundo, ou já morreu, já me elegeu antes da fundação do mundo. Efésios diz isso. Não, aí é primeira pergunta. Mas Efésios diz isso. Jesus, quando morre naquela cruz, Ele está me elegendo e me salvando. E o Espírito Santo? Meus irmãos, o Espírito Santo, no dia que eu me rendi a Deus,
Ele me elege mensal. Ou mensal. Eu não sei se você entende. Isso não está brigando com nada. Não, pastor, mas não está batendo uma coisa com a outra, não. Sabe por quê? Porque Deus é soberano e lá na fundação Ele já sabe quem vai se render a Jesus. E por isso Ele já elege. A soberania ou a eleição é de quem? Do homem ou de Deus? É de Deus. Antes da fundação do mundo. Agora, o que é que Deus vê? Pela sua presciência. Aí nós podemos pegar o texto onde ele diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai. Eu acho que está claro isso. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Então, para mim, não tem problema com relação a isso. Está claro que Deus dá o livre-arbítrio a todos. Havia 12 discípulos. Quantos foram salvos? 11. Porque um resolveu se perder. A direção da nossa vida está em nossas mãos. Você que escolhe o céu ou o inferno. Nós não escolhemos. A escolha é nossa. Finalmente, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há muitos anos atrás, eu estava em Fortaleza, e eu tive essa dúvida na minha cabeça. Eu perguntei justamente a um estudante de teologia. Eu nem pensava em ser estudante de teologia, mas eu perguntei a ele justamente isso. Eu falei: amigo, essa questão da predestinação, como é que nós respondemos? Ele disse: João 3,16 responde isso. Todo homem é livre. Agora Deus é soberano. E através da sua soberania Ele sabe quem vai se render a Ele. E Ele guarda e livra. Quantas vezes você não foi livre de morrer? Por quê? Porque Deus está nos protegendo. Alguém aqui já foi livre da morte antes de ser convertido? Já? Ok. Por quê? Por que Deus faz isso? Qual a razão? Por que Ele mata logo? Deus é nos protegendo, irmão, há anos, há tempo. Porque Ele nos ama. E porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele sabia, Ele sabe quem vai se render a Ele e quem não vai se render. O problema é que não vai. Mas quem vai se render vai para o céu. Vai viver eternamente com Deus. Então, meus irmãos, nessa noite nós falamos sobre a questão da eleição. É a escolha soberana de Deus dos seus filhos antes da fundação do mundo, através da sua presciência e não desrespeitando as escolhas humanas. Você escolhe ir para o céu ou ir para o inferno. Nós é que escolhemos. Não é Deus que faz você para ir para o céu ou para o inferno. São as nossas escolhas. Como se dá a eleição? A eleição é um ato da soberania divina que é feito segundo a vontade dos homens. Ah, pastor, mas eu estou interferindo na soberania de Deus. Não, se Deus escolhe antes, Ele é soberano. Mas Ele dá liberdade de escolha. Não somos marionetes. Você adora a Deus porque você quer adorar a Deus. Você vem para a igreja porque você quer fazer isso. Você não vem para a igreja porque é obrigado a fazer isso. Se vem porque é obrigado, está errado. A gente vem porque ama. Porque entende que a nossa vida não tem sentido sem Deus.
Então a eleição é uma ação de Deus, mas diante da vontade humana. Deus respeita a vontade humana. O encontro da Trindade na salvação ou na eleição. Novamente vou dizer para você. Deus em sua soberania nos escolheu antes da fundação do mundo. Jesus morreu por nós naquela cruz. O Espírito Santo me convenceu no ano de 1987 na Igreja Batista da Liberdade. Quando foi que Deus se revelou a você? E quando foi que você se rendeu a Deus? Foi ali que o Espírito Santo te convenceu. Foi ali que nos entregamos a Deus. Agora Deus já sabia disso. Amamos. Talvez, eu não sei, talvez vai fazer 7.000 anos que a Terra foi formada. Desde lá. Deus já sabia, Deus já nos escolheu. Glória a Deus. Pastor, está batendo errado? Está não, mesmo, porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Agora Deus sabe quem vai ser ele. Deus guarda e protege. Não tem problema nenhum com relação a isso. É assim que nós acreditamos, é assim que nós batistas pregamos e falamos sobre a predestinação, eleição também, e salvação. Então Deus nos abençoe. Eu espero não ter confundido a mente de ninguém. Eu espero ter esclarecido. E se confundir, você vai lá para a Convenção Batista Brasileira, Declaração Doutrinária. Aí tem um ponto lá, eleição. Valeu. Talvez você vai esclarecer isso mesmo. Tá bom? É assim que nós acreditamos. Deus nos abençoe. Fique de pé, vamos orar. E vamos encerrar o nosso culto. Para quem tem as camisas aí, meu irmão, se tiver fácil, coloca aí. Não sei se está fácil. Quem não pediu camisa e quer pedir camisa, está aí, tem ela preta e branca para o aniversário da igreja. Você não é obrigado a usar e não é obrigado a comprar. Isso é só uma lembrança, né? Se você quiser uma lembrança do aniversário da igreja, mas está aí. Ó, essa aí, branca e preta. É bonitinha, né? É bonitinha. Pronto. Quem quiser os tamanhos, o Gilberto está com o tamanho aí. Tem baby look, para criança, aí tem que ver a idade da criança para ele fazer a camisa, né, certinho. Então, quem quiser, fica à vontade. Deus nos abençoe. Ora comigo. Tenha uma semana feliz. Deus te abençoe nesse restante de semana. Senhor, muito obrigado pela bênção dessa noite. Por estarmos juntos aqui em adoração, em celebração. Deus, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, inclusive até da palavra, é o Teu Espírito. Quantas vezes, Deus, nós não entendemos bem esse negócio. Quantas vezes a nossa cabeça fica embaraçada com algumas doutrinas, como, por exemplo, a Trindade. A nossa cabeça às vezes fica embaraçada com isso. Como, por exemplo, eleição. Talvez a nossa cabeça se embaraça com esse negócio. Mas Deus, o importante é saber que o Senhor é a razão da nossa vida. O importante de Deus é saber que o Senhor é meu Deus. E tem coisas que a gente pode até se embaraçar. Tem coisas que a gente pode até ter dificuldade de acreditar. Mas pela fé, Deus, nós acreditamos na Tua palavra. Eu acho que o ponto mais difícil de se acreditar é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e é um Deus. Mas como pode isso? E nós falamos que é um Deus mesmo, mas três pessoas distintas. E às vezes é muito difícil para a gente entender isso, Senhor. Mas o importante é que eu te adoro. Eu sei que o Senhor é meu Deus. E que o Senhor
na história, por vários momentos, atuou de maneiras diferentes. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada foge do teu controle. Afinal, o Senhor escreveu a Bíblia para que nós tivéssemos a referência, para que nós soubéssemos, inclusive, o que vai acontecer, e não tivéssemos medo de nada, porque o Senhor cuida da gente. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua guarda, pela tua proteção. Muito obrigado. E naquilo que nós não entendemos muito bem, Deus, é pedir que o Senhor nos esclareça. Aquilo que eu não entendo ainda, e é bom lembrar que muitas coisas nós não vamos entender. Por isso, talvez está escrito no Deuteronômio 29, quando o Senhor diz que as coisas reveladas é para nós e para os nossos filhos. Agora as coisas encobertas pertencem a Deus. Aquilo que eu não sei, aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não tenho resposta, eu me apego no Senhor e na minha fé no meu Deus. Aquilo que eu já tenho como resposta, eu fico tranquilo, porque Deus já me respondeu. E se alguma coisa não tiver resposta aqui, um dia na tua presença o Senhor vai nos esclarecer tudo. Toda pergunta será esclarecida, será mostrada. Todas as nossas dúvidas serão sanadas na tua presença. Então, Deus, muitas vezes é aguardar o tempo de estar contigo, porque aí todas as minhas dúvidas serão sanadas. Nos abençoa como igreja, nos dá a tua bênção, o teu sofrimento. Tem misericórdia dos nossos irmãos que estão enfermos, visita cada um, visita a irmã Severina, Deus. Restaura a sua saúde, restaura da vida também, Deus. Ele possa cicatrizar perfeitamente. Enfim, todos os meus irmãos que estão enfermos, visita, Senhor. Colocamos em tuas mãos, Deus, o aniversário da nossa igreja, a minha oração, que toda investida do mal seja desfeita em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor venha trabalhando para que nós possamos chegar no aniversário em completa harmonia, em paz, em tranquilidade, e o teu nome seja glorificado naqueles 3 dias nessa casa. Use o pastor Renato Russo e fala a tua igreja como o Senhor quiser. Obrigado, Senhor. Despede-nos em paz, dá-nos um noite tranquilo. Se tem alguém que está precisando de alguma coisa da tua presença, Deus, tem misericórdia. Supre financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, relacionamentos, enfim, ó Deus, supre as nossas necessidades. Nos ajuda. Nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes. E dependentes do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Leva-nos em paz, dá-nos o restante de semana tranquilo, nos livra de todo o mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz, tenha um restante de semana feliz.